Se a pessoa não consegue o benefício lá no INSS, por que então ela vai conseguir lá na Justiça se tanto o juiz quanto o servidor do INSS tem que seguir a mesma lei? Pergunta interessante, né? Mas não tem nada de errado nisso não, tá? Muito pelo contrário. E eu vou explicar como que funciona. O INSS é hoje o maior réu da Justiça Federal, né? E infelizmente muita gente só acaba conseguindo o benefício mesmo quando vai lá para a Justiça. Mas o que acontece, né? Por que é assim? Para explicar melhor, eu vou pegar o exemplo da aposentadoria por invalidez, que é um dos mais comuns. Imagine então uma mulher com uma idade um pouco mais avançada, tá? Não precisa ser idosa não, vamos imaginar uns 55 anos. E digamos que ela trabalhou então a vida toda como cozinheira, né? Ou então alguma profissão que exigia dela um trabalho um pouco mais pesado, e ela não tem um grau de escolaridade tão elevado, e hoje ela tem uma doença nos ossos que não permite mais que ela pegue tanto peso. Para o INSS, tanto faz se ela tem 30, 40, 50 ou 60 anos, né? O perito vai apenas avaliar se ela pode trabalhar naquele momento, ou se ela pode inclusive se recuperar para um novo tipo de trabalho. Só que o juiz pode fazer uma análise um pouco mais ampla desse caso, né? Uma análise que infelizmente o perito ou o servidor do INSS não podem fazer. O juiz pode, por exemplo, avaliar todas essas condições pessoais que eu falei lá no início do vídeo, né? A idade dela, o grau de escolaridade e também o fato dela ter trabalhado a vida toda fazendo serviço pesado e concluir então que apesar do fato dela ter uma doença que por si só nem é considerada tão grave assim, é mais uma somatória de fatores que podem fazer com que ela não consiga mais retornar para o mercado de trabalho atual, né? E aí então, né, claro, dependendo do caso, pode ser que ela consiga a aposentadoria por invalidez que ela não conseguiria lá no INSS. Então é uma situação que varia bastante caso a caso, né? Mas o fato dela não ter conseguido a aposentadoria por invalidez lá no INSS não é porque o servidor não quis dar, mas é porque pela lei esse servidor possui algumas limitações que um juiz, por exemplo, não tem. Os dois seguem a mesma lei, né? Mas o juiz, até como a gente diz em alguns processos, no final das contas, é o perito dos peritos. Bacana, né? A gente está sempre por aqui falando sobre o INSS, né? E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, sua curtida, né? Ou então compartilha ele com alguém que você acha que pode ser útil, tá bom? Até a próxima, forte abraço! Quai, seu app de vídeos curtos.